bem. Olá, muito bem. Vou para a última aula da noite, hoje, 17 de novembro de 2020. Montagem de programas de treinamento de força, variáveis do treinamento. E vamos falar dessas duas variáveis hoje. Ação muscular e carga, no sentido aqui de resistência. Não é só peso, né? Embora a gente até possa converter isso para algum tipo de medida de força, mas resistência pode ser, por exemplo, elástico, pode ser resistência magnética e por aí vai. Ação muscular, a gente tem as ações isométricas, que é aquelas sem movimento, parado, sem movimento articular, e as dinâmicas, que são a isotônica, entre aspas, porque a gente já falou sobre este problema conceitual do isotônico lá nessa aula 1, e a isocinética, que o movimento é sempre na mesma velocidade. Isotônico quer dizer que o movimento deveria sempre ter a mesma força, o mesmo tônus. E o isocinético a mesma velocidade. E quando a coisa é dinâmica, eu tenho as ações concêntrica e excêntrica. Então eu poderia treinar só concêntrico, eu poderia treinar só excêntrico, mas o mais comum é a gente treinar concêntrico e excêntrico. Mas na literatura científica há muita comparação disso, só concêntrico, com isso, só o excêntrico. Ou às vezes essas três coisas, três grupos, um quarto às vezes que é o grupo controle, concêntrico, excêntrico e concêntrico, excêntrico. Tem bastante estudo sobre isso. Sobre esses conceitos aqui, dê uma olhada na videoaula 1, mas o que a gente está chamando de ação muscular está nessa história. Nessa ação muscular, há quem fale assim, ação muscular isométrica e ação muscular concêntrica e excêntrica, porque o concêntrico e excêntrico é dinâmico. Então, isométrico como estático, concêntrico e excêntrico como dinâmico. Tá? Então, tem alguma confusão sobre isso. Tá? Se a ação muscular envolveria esses conceitos ou o fato de ser estático ou dinâmico. A ideia aqui, em relação à ação muscular, é sobre isso. O que seria melhor? Fazer ação isométrica, concêntrica, ou seja, dinâmica, isométrica ou dinâmica? E sendo dinâmica, o que é melhor? Concêntrico ou excêntrico? Ou usar as duas estratégias ao mesmo tempo, que é o mais habitual. Então, quando se fala em ação muscular, é nesse sentido. Que toda vez que você treinar de só o concêntrico ou só o excêntrico, você vai ter ganho de força nas duas coisas. Mais provável se você fizer um teste só concêntrico, você ter maior ganho quando você treinou de forma concêntrica, e o mesmo vale se você fizer um teste excêntrico, tenha maior ganho quem fez o treinamento excêntrico. Então isso segue o princípio da especificidade. Força tem sempre essa lógica do princípio da especificidade. Então, essa discussão ela é mais acalorada sobre hipertrofia, sobre arquitetura muscular, se o treinamento concêntrico ou excêntrico qual deles seria melhor para a hipertrofia ou para mudanças na arquitetura do músculo. Então, essa que é a discussão um pouco mais, que gera um pouco mais de debate. Nessa videoaula aqui, eu já dei alguns exemplos de comparação do treinamento excêntrico com concêntrico. E quando eu falei do isométrico, tem uma aula só sobre isométrico, não sei se só, mas tem uma aula de isométrico, que eu também faço comparações com outros tipos com outras ações musculares. Então, quem está acompanhando a disciplina já viu, quem não está, tem essas aulas para poder acompanhar a ideia. Mas eu vou dar eu já citei esse artigo, talvez não com detalhe que eu vou falar agora, mas eu já citei esse artigo sobre comparando ações musculares concêntrica e excêntrica em relação... Eu vou me concentrar aqui principalmente em aspectos relacionados à hipertrofia e arquitetura muscular. O artigo ele mede outras coisas também, mas eu vou me concentrar nisso. É um artigo de 2014 de um cara chamado Martino Franchi,
ou Franti, não sei. Bom, mas vamos lá. 12 jovens realizaram 10 semanas de treinamento concêntrico, chamado aqui de com, só para facilitar, ou excêntrico. Usaram o leg press, fazendo treinamento unilateral, 4 séries, 1 minuto de intervalo entre as séries, treinando 80% de um RM, que dava algo em torno de 8 a 10 repetições, 3 vezes por semana. Eu sei que eu falei bem rapidinho, mas como é vídeo, vocês podem dar uma pausa para permitir que o cérebro processe tudo isso que eu falei. Mas isso aqui eu estou então caracterizando como foi o treinamento. O que eles mediram? O volume do vasto lateral, por ressonância magnética, que é o padrão ouro para medida de massa muscular, o comprimento do fascículo e o ângulo de penação foram avaliados por ultrassonografia. Também fizeram outras coisas, como eletromiografia, mas eu acho que eu acabei tirando dessa aula isso aqui para não ficar muito grande a aula. Mas então, o ângulo de penação, eu já também contei em outro momento. O que eles quiseram ver, então, é isso aqui. Aproveitando essa imagem aqui, então eles estão fazendo um aumento, uma simulação, como se estivesse pegando um pedaço aqui, e fizeram medida. Isso aqui eles medem por ultrassom, esse ângulo de penação. O ângulo de penação é esse ângulo formado por essa característica oblíqua da direção da fibra e um tendão, uma aponeurose, onde a fibra está ligada. Então gera um ângulo aqui. Eu vou aproveitar essa imagem para vocês pensarem comigo. O que aconteceria se a gente puxasse esse músculo, né, para cá e para cá? Como se fosse fazer um alongamento. Se eu estivesse puxando para cá e para lá o músculo, o que aconteceria com esse ângulo? Ele ia ficar menor, né? Essa linha ia ficar, assim como acontece se você pegar um elástico e puxar, você vai ver que ele vai ficar mais fino. Então isso aconteceria com o músculo também. Esse ângulo ficaria mais fino. Por outro lado, se você encurtasse esse músculo, se ele empurrasse para dentro, esse ângulo ficaria maior. Essa linha passaria para cá e o ângulo ficaria maior. Então o que a gente já pode antever é que quando o músculo está mais alongado, o ângulo diminui, e se o músculo estiver mais encurtado, o ângulo vai ser maior. Então vamos ver o que eles encontraram lá para frente. Então vejam só, aqui é o efeito antes e depois para o volume. Repare que o volume muscular do vasto lateral não mudou, eles tiveram um ganho parecido, estatisticamente parecido. A força também parecida. Isso aqui é ganho, o concêntrico em branquinho e o excêntrico em preto. Então isso aqui é o ganho do antes, né, o pós menos o pré. Então o volume foi igual. Mas olha algumas características interessantes. Aqui eles avaliaram como que ficou o comprimento do músculo. Então eles repararam que quando se treinava de forma excêntrica, o músculo ficava mais comprido do que quando se treinava de forma concêntrica. E aí quando o músculo fica mais comprido, o que acontece com o ângulo de penação? Aquilo que eu antecipei ali atrás. Que o músculo mais comprido, o ângulo diminui. Né? Se você estica o músculo, estira ele vai ficar com um ângulo de penação menor. E que um músculo menos estirado, você vai ter um ângulo de penação maior. Foi o que eles encontraram. Então, o que está mostrando aqui para a gente que é interessante é que o volume total do músculo não teve diferença. Mas há uma característica diferente dessa hipertrofia. Há uma hipertrofia que foi mais na extremidade do músculo, que é o que eles vão mostrar aqui, ó. Aqui fica mais claro para a gente, ó. Que eles mostram a área de seção transversa em 3 regiões do músculo. Numa região proximal, mais próximo da coxa, mais próximo do quadril, uma região média do músculo, região mais central, entre o quadril e o joelho, né? Mais ou menos no meio, e distal mais próximo do joelho. Então olha que interessante. Vamos olhar aqui primeiro, a região distal que seria lá mais próximo do joelho.
eles identificaram que quem treinou de forma excêntrica teve uma hipertrofia maior exatamente lá na extremidade do músculo do que o concêntrico. Já quem treinou de forma concêntrica teve um ganho de hipertrofia maior na região mais no centro do músculo. Então, esse artigo, que também tem outros resultados interessantes, bem legais, ele não é o único, aliás, mas eu particularmente, talvez o que tenha uma magnitude maior de resposta, o que ele sugere que a hipertrofia, a arquitetura muscular, quando eu treino de forma concêntrica e excêntrica, não é exatamente a mesma coisa. E aí surge até uma coisa que é interessante. Tem gente que vai falar assim, então eu deveria treinar concêntrico ou excêntrico? Aí que vem aquilo que eu estou insistindo hoje nas aulas de hoje, né? Na fragilidade de pensamento. Não, você vai treinar das duas formas. As duas formas têm componentes interessantes. As duas oferecem um tipo de resposta que não é igual. Logo, eu tenho que aproveitar o que há de bom nas duas coisas. Então, essa é uma coisa interessante, saber que não oferece exatamente a mesma entrega de resultado o treinamento excêntrico e concêntrico. Na prática, a gente já faz isso de modo geral, né? A gente treina ações concêntricas e excêntricas. Uma coisa que se faz pouco e é um erro, e aí vale a pena corrigir se você faz isso ou te ensinaram assim, tem gente que trabalha sempre de forma muito curta, encurtada com o músculo, não trabalha até o máximo da amplitude muscular. E o que se tem que fazer para aproveitar esse benefício aqui é trabalhar na máxima amplitude articular, até porque já se sabe há bastante tempo que o alongamento também produz hipertrofia. Isso se sabe há muito tempo. E é bem provável, uma forte possibilidade de que essa hipertrofia aqui esteja relacionada a isso. De que, quando na fase excêntrica, pode ter forçado mais essa musculatura lá na periferia, contribuindo mais para essa hipertrofia. Porque aí você tem estiramento tendo que resistir uma carga. Tá? Então, é isso. Já citei outros estudos em tópico anterior que mostram a hipertrofia, que a hipertrofia e a arquitetura muscular são afetadas diferentemente por ações excêntricas e concêntricas. Eu citei já 2 artigos, além desse que eu acabei de falar ali, outros 2 artigos, e que está nessa aula aqui, na aula 18, princípio da variedade. Então, quem não está acompanhando a disciplina, é uma aula que vale a pena assistir também. Tá? Então, as ações musculares, para fechar a história, elas oferecem respostas diferentes, ainda que dependendo da medida, igual voltando aqui, ó. Se você medir só o volume muscular total, deu igual. Mas se você começa a medir regiões do músculo diferentes, você começa a enxergar outras coisas. É como se você colocasse uma lupa aqui e começasse faz um processo analítico mais profundo. Ok? Então, é isso sobre as ações musculares. O isométrico, dá uma lida lá, dá uma assistida, né, no vídeo sobre isometria, que eu também faço comparações com outras coisas. Agora sobre carga. Carga aqui no sentido de resistência, quilo, ou algum tipo de resistência. Algo que ofereça uma resistência à sua força. É uma variável extremamente importante. E uma pergunta, qual é a carga ideal? Bom, não existe uma quilagem, uma resistência que é ideal para o sujeito A, B ou C. A lógica que a gente trabalha em treinamento de força é com uma carga que ela é relativa, ou seja, uma carga que ofereça um tipo de desafio que será relativa porque ela depende de cada pessoa. Então, mais ou menos assim.
a gente usa muito a lógica das repetições máximas, usando uma zona de treino. Então, quando eu peço para uma pessoa treinar 10 a 15 repetições máximas, qual é a carga? É a carga que te permite treinar 10 a 15 repetições máximas. Então, tem pessoas... Vamos imaginar, só para vocês poderem enxergar junto comigo. Imagina uma rosca direta, né? Uma flexão de cotovelo. Vamos comparar, para ficar bem no extremo, um cara do Strongman, que vai fazer uma rosca direta com mais de 50 quilos, com uma pessoa idosa que vai fazer uma rosca direta, às vezes, com 2 quilos. Mas a gente não trabalha com a lógica do quilo, a gente trabalha com a zona de alvo. Então eu posso fazer com que o cara do Strongman use uma carga para ficar entre 10 e 15 repetições, e uma pessoa idosa também uma carga para ficar entre 10 e 15 repetições. Então eu estou dando aquilo que a gente chama de uma carga relativa para esses corpos que são muito diferentes, que têm capacidades muito diferentes, mas quando eu falo 10 a 15 para o cara do Strongman, ele vai ter um desafio que é um desafio que a pessoa idosa também terá fazendo 10 a 15. Tá? Não é exatamente a mesma coisa, mas se aproxima bastante. Então a gente não trabalha com a ideia de quilo. Quantos quilos eu tenho que fazer? Isso não é assim. Até porque em musculação, por exemplo, usando máquina, cada máquina, mesmo que seja a mesma máquina, né, por exemplo, um voador da academia A não é igual ao voador da academia B. Tem diferenças, se é fabricado, se é de diferentes, se foi produzido por fabricantes diferentes, não é a mesma coisa. Tem sistemas, às vezes, de polia, de roldana diferente, de resistência diferente. Então, você não trabalha com a ideia de quilo. Tá? Isso vale também para os crossovers. Eu sempre lembro da academia que eu treinava antes da pandemia, que lá tem 2 crossovers, eles ficam um do lado do outro. E eu faço um dado exercício com quase o dobro de pezinhos do que a outra. Porque não é o mesmo fabricante, não é o mesmo sistema. Por isso que a gente não usa quilo, usa zona de repetições, que é o mais recomendado. Poderia-se também trabalhar com percentual de um RM. O problema disso é que eu teria que fazer teste de um RM e depois calcular o percentual. Porque o percentual de um RM, esse não é o único problema, mas é o principal. O percentual de um RM tem uma associação com essa zona de repetições. Eu já mostrei isso também para vocês. Daqui a um pouquinho eu vou falar isso de novo. É sobre isso aqui, percentual de um RM. Eu acho que eu vou falar logo, porque senão a gente dá uma quebrada aqui. Mas há uma relação entre o percentual de um RM e repetições, quantas repetições você faz. Então eu vou pular um slide aqui para vocês entenderem. Coisa como isso aqui, ó, um exemplo. 90% de um RM equivale a aproximadamente 4 repetições. 80% de um RM equivale a aproximadamente 8 repetições. Claro que tem variação, tá? Isso eu peguei num livro tem vários livros, tabelinhas parecidas com isso, tá? Esse aqui eu peguei neste livro. E está nessa aula que é uma aula de avaliação de força, está neste QR Code aqui. Então há uma relação entre percentual de um RM e repetições máximas. Tá? Então eu poderia trabalhar, quando eu estou trabalhando a 80% de um RM, é porque eu estou trabalhando algo em torno de 8 a 10 repetições. Então tem essa lógica. Então eu posso trabalhar com uma lógica ou outra, mas isso aqui é mais fácil. Tá? É mais fácil, como eu já falei lá atrás na aula sobre isso. Na videoaula 30 eu falei sobre o número de repetições. Então lá a gente fiz uma discussão grande sobre que para resistência de força, mais repetições, força máxima, menos repetições e mais carga, né, aqui em cima. Resistência de força, mais repetições, obviamente menos carga. Força máxima, mais carga e obviamente menos repetições. E para ganho de massa muscular que a coisa mudou bastante. Então não é só mais de 6 a 12 como se falava antigamente. Agora a gente tem uma
um alvo muito mais largo, podendo ir de poucas repetições, como aproximadamente 3, até aproximadamente 30. Tudo isso oferece bons ganhos de massa muscular. Está lá na videoaula 30, quem não assistiu, assiste lá. Isso aqui está na videoaula 11. Tá? Porque às vezes pode ir por aqui ou lá pela playlist, né, você acha a videoaula 11. Então, essa aula a gente vai ficando por aqui. Qualquer dificuldade podem me perguntar, seja tanto durante a semana ou na aula síncrona, quando a gente se reencontrar. E para quem não está fazendo a disciplina, podem me perguntar lá pelo YouTube, nos comentários. Na videoaula próxima, a 35, a 35ª, falaremos sobre outras duas variáveis, a velocidade de execução e a respiração. Então, deixando aqui de novo o nosso livro de propaganda, que está lá no site, você acessa por aqui ou por aqui. Sempre convidando para acompanhar o nosso blog, que, como eu estou gravando 3 aulas seguidas, vocês verão nas 3 aulas seguidas os mesmos posts, né, as mesmas postagens, mas são só as 2 últimas, né? E eu também não sei quem, por exemplo, eu estou gravando isso em 2020, mas alguém pode estar assistirá isso em 2022, 23, 24. Tá? Então, se tudo correr bem, a gente vai ter bastante postagem até lá. Então, vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Não será hoje, outro momento.